Olá a todos e todas, nós somos a Celta Mania, Mania de Ser Celta, onde falaremos sobre os mais diversos temas sobre a civilização, a cultura e religião céltica. Para você que não segue, curte nosso podcast para receber todas as nossas notificações de novos episódios. Para saber mais, nos acompanha no Instagram, @celtamaniacast. E para mais informações ou dúvidas, questões, sugestões, nosso e-mail celtamaniacast@gmail.com. Eu sou Joab Nascimento, acompanharei vocês nessa conversa e hoje nós estamos com Mabuarda, onde falaremos sobre deusas e seus aspectos femininos. Eu sou Mabuada, sou druideza da tribo do Caldeirão das Ondas em Salvador, Bahia. E eu também sou facilitadora de círculos para mulheres, círculos de sagrado feminino e de espiritualidade celta. Ah, Sobre o tema, essa afinidade, como começou, qual foi o link, o chamado, como você chegou o interesse maior ou desenvolver essas atividades sobre o tema? É... Eu fui criada, acho que como a maioria de nós, numa família cristã, né? O cristianismo é uma cultura dominante. Mas desde muito nova eu não me identificava com aqueles aspectos religiosos, né? Então eu comecei a buscar outras religiões que me completassem, que me trouxessem mais profundidade na minha vivência, que fizessem sentido para mim. E enquanto mulher também, né, a gente vive alguns aspectos da sociedade que fazem a gente questionar. Então eu tive acesso à universidade, então eu estudei em diversos momentos e a gente acaba desenvolvendo um senso crítico e uma visão de mundo e começa a questionar um pouquinho tanto o nosso papel social enquanto mulher, né, quanto o papel da religião na sociedade em si. E nisso eu acabei chegando nas deusas, né? Eu conheci a bruxaria, a Wicca, caminhei por um tempo nessa senda e sempre buscando essas imagens das deusas como um reflexo também de quem eu era, né? A partir do momento que a gente se considera sagrada, a gente começa a buscar, né, um exemplo a seguir, um exemplo externo a seguir, né? E apareceu logo assim pra mim de cara, muito novinha, Keridwen, que é uma deusa galesa, que é a minha matrona e é a principal referência no meu trabalho, é minhas pesquisas com ela. E aí é meio nesse caminho que eu vim chegando no tema de gênero e religião, né? De buscar entender qual era o meu papel enquanto mulher, socialmente falando, e também de buscar uma religiosidade que me trouxesse conforto, que eu me sentisse bem, que eu conseguisse me relacionar comigo mesmo, com o oculto, com as divindades, de uma maneira mais natural para mim, eu acho. Mas essa construção, esse caminho foi sempre atrelado ou junto, por exemplo, essa relação com o deusas, o gênero e o druidismo. Essa transição, esse caminho já vem antes do druidismo. Já vem antes do druidismo, né? O druidismo surgiu na minha vida tem algum tempo, acho que vai fazer uns 5, 6 anos. Mas antes disso eu já caminhava há uns 10 anos aí na bruxaria, passando pela Wicca. E dentro da Wicca a gente tem um conceito muito forte da deusa e do deus. E esses conceitos nunca foram. Eu nunca consegui me afinar perfeitamente com essas ideias, né? Porque eu acho que existem diversas culturas e não uma única cultura homogênica de uma grande deusa, uma grande mãe para o mundo inteiro, né? E é meio a visão da Wicca, que é uma religião moderna, é meio isso, né? De você reunir todas as características do sagrado feminino, da sacralidade do feminino, numa única imagem arquetípica, que é a imagem da grande mãe. Você acha que isso seria assim? E aí vou eu entrando no já um pouquinho no tema.
Seria isso o que... Aí eu vou falar sem embasamento, sem domínio do tema, que aí não é a minha área, mas essa imagem ou essa relação da grande deusa não seria a junção desses arquétipos em uma unidade ou em um único, ou centralizar esses arquétipos em uma, qual ele é chamado de grande mãe, e tendo em vista que a grande mãe ela pode ser representada por, digamos, qualquer divindade feminina, qualquer deusa, e tanto é que tem que ter essa relação com a sacralidade feminina e tudo mais. Não teria esse tipo de... essa puxada? É isso. Assim, se você for pensar que isso é moderno, dentro da visão moderna, a gente tende a juntar tudo num lugar só, né? Então a gente vive numa sociedade globalizada, então a gente passa a ver tudo dessa maneira, como se tudo fosse a mesma coisa. E do meu ponto de vista não é a mesma coisa. Sim, sim, Então sim. juntar todas as ideias que são completamente diferentes, as noções de maternidade, as noções de sacralidade da mulher, são diferentes de povos para povos. Entendeu? Os aspectos que representam a mulher em um povo não é o mesmo aspecto que representa a mulher em outro povo. E mesmo dentro daquele mesmo povo, dentro daquela mesma população, daquela mesma tribo, você tem imagens arquetípicas diferentes, né? Então não é só a mãe, a mulher não é só mãe. Então essa juntar tudo isso num lugar só, como se a mulher fosse só mãe, como se a única possibilidade da mulher ser divina ou do sagrado do sagrado da mulher ser sagrada, das deusas, a única hipótese é ser uma grande mãe. Eu acho isso um equívoco muito grande, é muito limitante, é muito excludente. É que eu acho que aí entra a questão, tipo, que tem essa questão do... que aí tem uma leitura local, dependendo da região, o qual essa leitura está sendo feita, e temporal. Em que Sim, época está acontecendo exato. essa leitura. E aí eu acho que entra essa questão de ter a visão de que a mulher ela tinha essa atividade doméstica, de ter as atividades, ter as suas funções dentro de um lar, dentro dentro Da tribo, da da tribo, comunidade. uma relação muito mais domiciliar, e que depois tinha a questão do amadurecimento, gestação, cuidado com as suas crias, com sua prole, e depois o envelhecimento, que aí tem toda... que aí entra a questão que é a trajetória da grande mãe dentro disso, mas que não necessariamente, como você falou, dependendo da região, do local, e até no mesmo local, na mesma época, na mesma região, não, e é como se tem... eu vou colocar como exceções, mas que aqui não tá, eu não quero colocar como exceções, mas que tem muitas dessas que não seguiam Tem outras nem essa opções. sequência e nem essa trajetória. Exato. A gente precisa primeiro fazer o recorte de local e de tempo. A gente hoje está olhando para o que a gente entende que seria a cultura daqueles povos do passado. O que a gente interpreta hoje não necessariamente é a maneira como eles enxergavam isso. Principalmente falando de celtas, que a gente não tem um registro em primeira mão, né? O que a gente tem são relatos dos gregos e dos romanos olhando para os celtas, então são outras pessoas falando daquela cultura. A gente não tem um relato em primeira mão dos celtas falando de si mesmo, né? Então a gente tem uma interpretação sobre o papel da mulher e sobre a sacralidade da mulher naquela cultura. E a gente tem o nosso olhar hoje moderno sobre isso. E a gente não pode esquecer que tudo isso permeia as questões políticas e sociais. Né? Eu acho que uma parte importante da minha trajetória foi entender um pouquinho a história do feminismo. Porque a partir da história do feminismo foi que as mulheres começaram a questionar o seu lugar no mundo, né? O seu lugar na sociedade. E isso foi levando a gente a buscar essas espiritualidades que fossem focadas numa visão sagrada da mulher. Então, a gente começou a questionar por que na cultura dominante o sagrado era restrito ao homem e a mulher deveria ser submissa. Essa é uma visão geral em cima da cultura dominante baseada no cristianismo.
a cultura ocidental. E lá pela década de 80 isso começou a ser questionado pelas feministas e abriu toda uma área de pesquisa e uma área de estudo tentando buscar de onde teria vindo uma espiritualidade do feminino, né? E foi a partir daí que surgiu o movimento da espiritualidade da deusa, muito bem encabeçado pela Susana Budapeste e pela Starhawk. É, Toda essa ideia de uma grande mãe pré-histórica veio dos achados arqueológicos das Vênus de Willendorf. Dentro da Wicca e das bruxarias, isso é muito trabalhado, como se embasasse essas práticas de uma grande deusa, de uma única grande mãe, né? Um grande espírito feminino que representasse todas as mulheres. Foi por causa dessas estatuetas encontradas. Só que a gente está falando de um período de 4 mil anos antes de Cristo. Né? E quando a gente vai para os celtas, a gente está em torno de 1500 anos antes de Cristo. Então, existe uma diferença temporal muito grande para a gente estabelecer padrões fechados, entendeu? De que foi assim, de que era assim. E mesmo essa ideia da grande mãe ter sido uma imagem arquetípica acessada no período neolítico como uma grande divindade, né, uma grande divindade feminina, mesmo isso é muito questionado. Porque a gente não tem como categorizar que eles chamavam de grande mãe, por exemplo. Entende? E de que aquelas representações, elas eram representações de fertilidade, mas o que isso não quer dizer que não existiam outras representações femininas. Isso aí, então, estaria meio que relacionado a essa interpretação da... Eu vou puxar um pouquinho para Vênus, ou essa grande mãe que seria aquela geradora de tudo, a que dá início à vida, toda a vida, e a partir dela começa... Exato, é a ideia da deusa nutridora, né? De uma deusa criadora que dá origem a tudo, que dá origem à vida, que dá origem à criança sagrada e que nutre essa criança sagrada. Só que esse é um aspecto que a gente pode trabalhar em cima da sacralidade da mulher. A gente pode também trabalhar com a ideia de uma deusa destruidora, uma deusa que consome tudo que foi criado. E esse é um aspecto que é muito trabalhado no hinduísmo, por exemplo, com a deusa Kali, né, a grande destruidora. Em outras culturas também, também tem essas representações de mulheres guerreiras, mulheres que destroem, né, o que foi criado, porque a ideia da continuidade da vida é essa, de que é preciso morrer para nascer. É a própria representação da natureza, dos ciclos das estações. Então, se a mulher está intimamente ligada com os ciclos da terra, a partir do seu próprio corpo, isso aí falando da questão do útero, da menstruação e de gerar a vida, então essas representações elas não podem ser unicamente da mulher mãe, da deusa mãe. Outros aspectos da divindade também precisam ser abordados como representando a mulher. É muito limitante abordar apenas o aspecto materno. E, então, todo o meu trabalho eu comecei a desenvolver pensando em buscar esses outros aspectos, que não se resumem a só isso, porque eu achava que tinha muitos buracos que não explicava, entendeu? A grande mãe, beleza, mas eu não sou mãe, né? Na época que eu comecei a estudar, eu não era mãe. Então eu não representava, não era sagrada por não ser mãe, eu só me tornaria sagrada se eu fosse mãe, né? E as mulheres que têm uma péssima relação familiar com suas mães, por exemplo. A gente não pode negar que existem pessoas abusivas, nem pode existir uma relação abusiva de mãe para filha. Então, se a única maneira de eu encontrar no divino, né, encontrar um aspecto divino que me preencha a minha espiritualidade, é na imagem arquetípica de mãe, e eu tenho uma péssima relação com a minha mãe carnal, né, a minha mãe de sangue, como que fica isso? Então eu não tenho espaço dentro da religiosidade, né? Então eu acho muito falho pensar dessa maneira, mas essa é uma opinião minha, entende? E por isso que eu fui buscar outras referências, outras abordagens para explicar isso. E aí eu fiquei na história, né? Eu fiquei na questão da história do feminismo, de onde surgiu essa ideia da grande mãe, que foi uma teoria, né, que não é aceita por todos os pesquisadores,
né? É uma teoria muito criticada, muito polêmica, mas que caiu no gosto popular porque é fácil, né, de ser aceita. Porque se a gente vive num mundo extremamente patriarcal, que oprime a mulher, e a gente chega e encontra uma deusa que é uma mãe que acolhe a gente, bota no colo e cuida da gente, é muito fácil aceitar esse aspecto, entende? Porque a gente está precisando de um pouquinho de cuidado e de carinho. Era isso que eu estava meio que pensando aqui, a relação da expectativa que a gente cria dentro da imagem de quem é uma mãe protetora, que nutre, a que aconselha e que não necessariamente pode ser assim. Que aí é parte da questão, se a gente for levar em consideração as mães ou as que a gente pode conhecer por mãe, pegando a imagem da mulher, pode ser aquelas que são totalmente acolhedoras a um nível master e mimar as suas crias, e aquelas que são totalmente rigorosas ao ponto de fazer com que a sua cria caia, levante sozinho e deixe ela por si só. Então são educações, são mães diferentes, com padrões e princípios diferentes de relação com aquilo que está ao seu redor. Isso é uma coisa que me encanta e me encantou na cultura celta. Que as representações das mulheres, mesmo as representações de mãe, tinham variações, eram diversas. Então você encontra deusas celtas que trabalham essa ideia da mãe que consola, da mãe nutridora, da mãe que acolhe. Mas você também tem representações de deusas celtas que abordam essa mãe que dá limites, dessa mãe que coloca sobre testes, que testa seu filho, né? Que busca a melhoria do seu filho, estimular o seu filho, mas que não é de uma maneira carinhosa, compassiva e agradável, entendeu? Que muitas vezes é forçado ali. Como se fosse assim, vamos lá que eu sei que você consegue mais. Eu não vou ser boazinha com você porque eu não vou passar a mão na sua cabeça porque eu sei que você consegue mais. Eu achei muito rico essa diversidade dentro da cultura celta. E não só trabalhar em cima da questão da mãe, né? Mas trabalhar em cima de outros aspectos do feminino que muitas vezes são negligenciados. A cultura patriarcal, a cultura dominante que a gente vive hoje na sociedade, ela foca muito nessa coisa de que a mulher tem que ser mãe. E que a função da mulher, o papel da mulher e todo o desenvolvimento da mulher tem que ser em cima da ideia da maternidade. Isso não é real do ponto de vista psicológico da mulher. Tem mulheres que não querem ser mães. Ou tem mulheres que não querem viver em função de construir uma família e de ter filhos. Mesmo que um dia elas vão ter, mas elas querem construir um legado acadêmico, elas querem construir um legado profissional além disso. E que uma coisa não é melhor ou maior do que a outra. Entende? E a gente muitas vezes não tem esse espaço, sabe, de discussão. A gente não tem esse espaço para abordar isso com clareza. A gente se sente culpada. E essa culpa, ela não é pagã, ela é uma culpa cristã. Então a gente já vê o quanto isso já está introjetado na nossa própria criação dentro da sociedade. A maneira como a mulher é criada, de como a gente vem desde menina sendo ensinada, né? Qual é o primeiro presente que se dá a uma menina? Uma boneca. Porque ao brincar de boneca, ela está brincando de ser mamãe de uma filhinha. Né? Por que não dar um brinquedo de lógica? Por que não dar um brinquedo de construção? Por que não dar um carro? Né? Então, assim, a gente já vê aí um direcionamento para que a mulher tenha um papel social. Eu acho que, assim, aí é o que não só hoje em dia, mas que desde, sei lá quando, eternidade, digamos assim, da construção da sociedade, essa visão de mulher, da mulher. Mas aí você me trouxe uma coisa que eu lembrava muito dos meus familiares, eles discutiam sobre isso, falando que é muito fácil, por exemplo, você ver um estímulo de duas crianças, por exemplo, um menino e uma menina. Do rapaz ele se tocar, do rapaz ele ser tocado, do rapaz andar pelado, do menino andar pelado pela casa, e a menina tem toda essa restrição, pudor, né? esse pudor dela não poder se tocar, dela não poder se expor, dela não... Fica uma coisa tipo, você tem esses direitos e você não. Dentro da sociedade que a gente vive, essa coisa que a gente o cristianismo está tão impregnado dentro da construção da sociedade e da formação das pessoas, mesmo que você esteja dentro de uma família
que não seja cristã, mas você se relaciona com a sociedade, então a sociedade ela é de sua maioria, de sua construção cristã, isso acaba fazendo com que você, se você não se insere, que você seja inserido dentro dela. Isso carrega, inclusive, aí eu acho que pelo menos é uma visão minha, próprio paganismo moderno, dessa questão, que eu acho que é uma frase que cabe em muitas situações e pode ficar até para reflexão, é que a gente sai do cristianismo, mas o cristianismo não sai da gente. Sim, é exatamente isso. E eu acho que nessa questão a gente puxar esses elementos para o simbolismo, a gente pode pegar bem atrás, por exemplo, puxando para as deusas celtas, as representações e os símbolos que eram dados ou eram representativos para essas divindades, essas deidades, montanhas, rios, que aí tem tudo a ver com a questão do próprio corpo feminino. Exato, a gente tem a cultura celta nesse ponto, nesse aspecto de trabalhar a imagem da mulher é incrível, porque ela tem diversos elementos que trazem isso de uma maneira muito natural que hoje não é mais trabalhada. Tem uma representação muito comum de ser encontrada esculpida em casas, em conventos, que é a Shila Nagi, né? Que é a imagem de uma mulher abrindo a vulva com as mãos. E é uma imagem que representa a proteção daquele lugar. Então, assim, se a vulva da mulher, ao ser aberta, protege aquele espaço, então a gente já começa a perceber como aquelas culturas dos celtas enxergavam a mulher de uma forma diferente. Primeiro com relação à sexualidade, né, que é a imagem, ela já traz a questão da vulva. A vulva não está ligada à geração de uma criança, né, o que está ligado é um útero, né, é mais a questão do ventre, né, a barriga grande, como as estátuas traziam, né, uma barriga grande, os peitos fartos, os seios fartos, é que vai representar muito mais essa coisa de criar uma criança. Então, uma estatueta, uma escultura que traz a representação da vagina sendo aberta, da vulva sendo aberta, ela não está trabalhando exatamente com a ideia do gerar um filho. Ela está trabalhando com a ideia de poder, entende? E ainda mais que é uma imagem que é costumeiramente abordada nessa questão da proteção. Então ela está falando do poder sexual, do poder da mulher. Então a mulher ela era vista com um poder diferente do que a gente tem na sociedade hoje. Além disso, tem outras deusas que trabalham com essa questão da menstruação, por exemplo, que também é uma questão muito forte. Eu gosto muito de citar Maeve, a rainha Maeve, né, que durante o Taimbó, ela para a guerra porque ela menstruou. E mesmo que o texto tenha passado pelo verniz cristão, é muito forte essa passagem, né, de que tem uma guerra acontecendo, uma guerra inclusive que foi ela que provocou. E ela diz, não, para a guerra. Para a guerra porque eu menstruei e agora é meu tempo. Então a menstruação ela é sagrada, é esse poder não só de gerar a vida, mas também de consumir, né? De proteger, de gerar a morte. Porque ela está indo para uma guerra, e uma guerra não vai gerar vida, uma guerra vai matar as pessoas. Então, esses aspectos do feminino são muito bem trabalhados dentro da cultura celta, dentro da mitologia celta, e isso me encanta, e isso é a base do meu trabalho. E por isso eu consegui sair dessa ideia da grande mãe e chegar nisso, porque eu acho que isso tem muito mais relação com a sociedade que a gente vive hoje do que ficar preso na imagem da grande mãe. Que eu acho que aí entra a questão da mãe ser uma fase, uma época, um período que nem todas as mulheres passam ou querem passar. Muitas vezes é uma passagem onde ela não gostaria de ter passado, de estar passando, ou se pudesse pular. Que aí entra a questão de você ter a própria autonomia sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria construção, sobre sua própria trajetória. E é a questão também de como, não é nem só a questão do corpo físico, mas é também a questão da construção mental. De tipo assim, você não é obrigada a ser mãe. Você tem outras opções de que seguir. Então a gente tem exemplos da deusa guerreira Escata, que é a que ensinava os guerreiros, entendeu? Então a gente tem imagens de funções femininas que não se restringem à maternidade,
sabe? Ou, se eu não me engano, Escada gera descendentes. Mas ela não se restringe a esse papel de mãe. Ela é muito mais vista como a professora dos guerreiros, a maior professora, tanto que Hulen vai estudar com ela, o grande herói mítico. Ele vai estudar com ela porque ela é a melhor professora. Então, ela não se restringe ao papel de mãe. A função dela não é ser mãe, a função dela é ser a melhor guerreira para ser a melhor professora. Isso é uma possibilidade para as mulheres dos tempos de hoje de se encontrar muito grande, de sair dessa posição social que a gente é colocada e de construir o nosso próprio caminho. É uma nova maneira de pensar. É conseguir descolonizar o pensamento, desconstruir o pensamento que foi incutido na gente desde criança. A gente tem novas opções, sabe? Eu acho que a religião, ela pode trabalhar com isso, sim. Na realidade, ela trabalha, só que ela sempre trabalhou para a dominação das pessoas. Então, quando a gente sai da religião dominante e busca uma nova religião, a gente está buscando, de certa forma, novas opções para a gente se libertar de padrões condicionantes, né? Da condição que a gente é imposto para a gente. E chegar na cultura celta e encontrar todas essas opções é gratificante, né? É libertador. Eu acho que, assim, a cultura celta aqui como foco, mas a gente pode pensar não só nela, mas em outras essas sociedades que, por exemplo, tem deusas virgens. Sim. A própria Artemis, Artemis grega tem essa relação. Então, não necessariamente isso é uma passagem, um caminho obrigatório. E essa questão, é bom você tocar nessa questão da virgem, porque essa questão da virgem é muito mal interpretada, por causa também do cristianismo. Porque o cristianismo interpreta que a virgem é aquela imaculada, a que nunca teve uma relação sexual com o homem. E para os antigos, a Artemis é um grande exemplo disso, a virgem não é a mulher que não faz sexo, mas a mulher cuja vivência não é direcionada para um homem. Ela não depende de um homem, ela não vive em função de um homem, ela vive em função de si mesma. Então ela transa, ela faz sexo, mas não porque ela deve ao outro, mas pelo próprio prazer dela, para o próprio desenvolvimento dela enquanto mulher. A função do sexo ali não é reprodutiva, não é de cumprir com a expectativa do homem, não é de estar à disposição de um homem. Na realidade, o termo virgem é muito bem abordado pela Jean Chinot da Bolin no livro As Deusas e a Mulher, que ela fala exatamente isso, de que virgem é aquela mulher que vive para si mesma. Ela não vive para um homem, ela não vive para uma família, ela não vive para uma sociedade. Ela vive para si mesma, para cumprir os seus desejos e as suas próprias decisões e perspectivas e missões. O que ela quer fazer para si. Agora, eu fiquei pensando sobre o inverso do papel homem-mulher quanto o que gera as Amazonas. Sim. Ela usava os homens para poder engravidar e tchau. Exatamente. Então, essa imagem da mulher guerreira é muito forte também em diversas culturas antigas. É o contrário, que geralmente o homem usa a mulher para poder dar continuidade à sua linhagem. Elas fazem o contrário. Elas fazem o contrário, exatamente. Então, quando as feministas começam a questionar o seu papel na sociedade, elas começam a encontrar nessas culturas antigas essas imagens que... Por que isso foi abafado? Por que isso se perdeu? Por que isso ficou lá atrás? Né? Por que na sociedade atual a gente não usa isso de novo? Por que o único papel que a gente pode ter dentro dessa cultura dominante é o papel de submissa? De que fomos feitas da costela de Adão. Não, é bem assim, o Adão que saiu do meu útero, você tá me entendendo? Não fui eu que saí da costela dele. Então, encontrar essas imagens, esses mitos antigos, que tragam essa mulher sagrada, que tragam essa função social, que tragam esse papel social da mulher para os dias de hoje, a gente poder usar isso, né? A gente poder dar um novo significado à nossa vivência, um novo significado à nossa vida, uma nova construção social pra gente. Eu acho que aí é um tema que pode ir... Aí vai. Eu tô estudando isso há 6 anos. Porque aí a gente entra em várias outras questões, por exemplo, funções, as deusas e suas mais diversas, que aí a gente já vem
já vem discutindo isso no decorrer desde o começo da conversa. Mas pegando esse tema em especial e focando ainda mais, deixando ele ainda mais afunilado nas culturas celtas, a gente vai ver desde uma deusa que vai vir com o seu arquétipo principal, o arqueiro, que é geralmente mais visível dentro das suas participações dentro dos mitos, desde uma guerreira, desde uma curandeira, desde um... Ó, a gente tem aspectos como a guerreira, a gente tem a nutridora, a gente tem a transformadora, a gente tem curandeira, a gente tem a destruidora, a gente tem a iniciadora. Todos esses são temas dentro da mitologia celta que as mulheres podem trabalhar. As deusas se apresentam dentro desses temas. É muito variado. Eu lembrei agora do rito irlandês, quando o rei ele iria tomar a soberania ou se casar com a soberania da terra para poder para poder governar aquela terra. Ele recebia a bênção, era autorizado a governar aquela terra por um contrato com a divindade que era uma divindade soberana. E a divindade soberana era representada por uma mulher, né? Eu gosto muito de trabalhar a questão da soberania nos círculos femininos, porque, de certa forma, hoje a gente não vive mais em tribo, né? Então eu interpreto como uma soberania pessoal. A gente resgatar essa nossa independência, eu costumo juntar isso em 4 termos, né? E a soberania pessoal, ela seria a independência, a liberdade, a autonomia e a responsabilidade. Quando a gente fala de uma tribo soberana, uma nação soberana, a gente tem essa imagem, né? De que ela é responsável pelos seus, ela é independente, ela é autônoma e ela é livre. E dentro da cultura celta, a soberania ela era sempre concedida por uma deusa que representava a terra onde a tribo estava. Então a tribo ela estava numa localidade e ela ia plantar, colher, cultivar naquela localidade. A tribo escolhia um homem honrado, exemplar, para ser o líder. Né? Esse líder precisava ser um exemplo para a comunidade. Mas esse líder só iria ter sucesso no seu governo se a soberania fosse concedida a ele por uma deusa da terra. Então seria a união da tribo com a terra em perfeita harmonia que geraria a prosperidade. Então era preciso que o rei fosse honrado, justo, verdadeiro, honesto, uma série de características. Ele tinha que ser exemplar. E a terra, a deusa representando aquele lugar, né? Aí a gente tem, por exemplo, Eriu, né, na Irlanda, representando a ilha que concedia a soberania para aquele deus. Então era a união, era um acordo. Essa questão do conceder é muito importante, porque é o que a gente aborda hoje em dia como consentimento. A gente hoje fala do machismo e fala das mulheres terem o direito de consentir ou não consentir, de que o homem não pode tomar as coisas à força. E a maioria dos mitos celtas fala sobre isso. Quando o líder ou os homens tomam a soberania à força, ou quando eles maculam a soberania, quando eles, como é que fala? Machucam, né? Quando eles fazem alguma coisa que deturpe esse conceito, que a soberania não seja dada livremente por escolha, tudo dá errado. Então tem guerra, a tribo passa por fome, é amaldiçoada, tem um monte de coisa. Tem várias histórias que mostram que se não for por consentimento, tudo dá errado. E hoje eu acho que esse tema é muito bom de ser trabalhado. Tipo, é um tema muito atual. Uhum. A gente fala do consentimento, da soberania e do consentimento. A gente não vive mais numa tribo, e aí eu abordo a questão da soberania pessoal. Né? A gente não vive mais numa tribo. A tribo ela tem uma especialização, né? As pessoas dentro de uma tribo têm suas especializações, seus papéis e suas funções para cumprir, para que aquele organismo tribo sobreviva e seja próspero. Hoje a gente vive individualmente. Então eu tenho que cumprir todas as coisas que várias pessoas fariam numa tribo, só que eu tenho que fazer sozinha para poder eu ser próspera e eu ser saudável e eu me manter bem na sociedade. Então eu trabalho com esse tema da soberania pessoal, um resgate da soberania pessoal dentro dos círculos femininos.
E nisso a gente trabalha a questão do consentimento. Da gente aprender a dizer não, da gente não ser submissa, da gente entender nosso papel na sociedade e que a gente tem os direitos de ter a nossa liberdade, de ter a nossa independência, de ter a nossa autonomia. Que é basicamente os conceitos que eu trago da soberania dos celtas. Aí que você estava falando sobre a questão do contrato, do rei, do chefe, do que iria governar aquela terra, tem a questão de não só ele, como você mesmo falou, dele ser um exemplo para aquela comunidade, mas dele ser também honrado ao ponto de merecer Exatamente. ser o consorte daquela terra. Daquela divindade. E a soberania ela é sempre uma divindade feminina. Em todos os mitos que ela é abordada, é sempre uma divindade feminina. Então, para mim, não tem como separar hoje em dia a sacralidade da mulher dessa questão da independência, da soberania, do consentimento, de você ter o direito de ser quem você é. Inclusive, quando ele desonrava esse contrato ou essa divindade, ele perdia o seu título, ele era derrubado do seu título. Então, a gente, assim, pelo menos a primeira passagem que me vem pela cabeça é a Marra, quando ela entra simplesmente na casa do outro, diz pra você agora, a sua esposa, então você simplesmente, a gente cria um contrato aqui que é você não contar nada sobre mim, e ele quebra esse contrato e ele se ferra. Exato. Cai tudo por terra. Exato. E aí cai tudo por terra e ela amaldiçoa todo mundo. Não só ele, como amaldiçoa todo mundo, e aí quando eles vão pra guerra, quando eles mais precisam, eles não têm a força deles. Isso mostra muito da visão, né, do papel da mulher. Da valorização da mulher, da importância da mulher naquela sociedade, entendeu? Do respeito que precisa se ter com as outras pessoas. Independente se você é um homem ou se você é uma mulher, você precisa ser justo, honrado, né? Respeitar e cumprir, ser exemplar, né? Buscar ser o melhor de si mesmo nas suas relações. Eu acho que é isso. Pode ser um tema pra gente meio que dar uma enxugada em tudo que a gente já falou, e principalmente nessa questão da mulher como uma visão de com esse terror de fragilidade, é o próprio romantismo. Quando chega esse ápice, essa ideia de que o romantismo começa, e ele não só quer contar as histórias, mas ele interfere nas interpretações de outras histórias, como os próprios mitos, acaba deixando essa imagem da mulher. Sim. É isso. Eu sempre vou acabar batendo na tecla do cristianismo, entendeu? Porque não tem como separar o papel da mulher hoje da influência do cristianismo, da influência da submissão que o cristianismo prega. Então, desculpa se tem algum cristão ouvindo, mas a real é essa, entendeu? Não tem como separar. O cristianismo ele causou muitos impactos em diversas sociedades no mundo e vem causando ainda porque estamos aí há 2000 anos sobre, né, o efeito da cultura cristã. Então, não tem como separar o papel da mulher da influência cristã. E se a gente vai olhar para essas culturas que não eram influenciadas ainda pelo cristianismo, a gente vê que o papel da mulher era outro. Era completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, se a gente se propõe a buscar uma espiritualidade antiga, a gente também precisa ter essa noção política. A gente também tem que ter essa noção social, de que eles viviam numa sociedade completamente diferente da nossa. Então, por que a gente vai resgatar isso? Né? Por que eu quero resgatar isso? Eu quero resgatar isso porque eu realmente acho que daquele jeito era melhor do que hoje. Não que eu queira voltar no tempo e viver daquela maneira. Não, não era tudo as mil maravilhas. As mulheres não eram plenamente livres, entende? Hoje em dia eu tenho diversos direitos que o feminismo trouxe para mim que talvez aquelas mulheres não tivessem, mas talvez também não fosse necessário, porque são sociedades diferentes. Mas essa questão do sagrado da mulher ser sagrada, para mim é um ponto muito importante. De eu conseguir encontrar na espiritualidade uma imagem que reflita quem eu sou, né? E não ficar presa na imagem de submissão cristã, que é a imagem dominante. Eu acho que a gente já teve uma boa discussão. Eu acho assim, você poderia falar um pouco, falar um pouco sobre o seu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho, assim como as pessoas podem lhe encontrar, ou até mesmo o material que você disponibiliza digital para o pessoal, para ele ter mais acesso ao que você produz, ao seu trabalho.
E eu acho que seria algo bacana você falar dessas questões, porque fica com esse gostinho de quero mais e onde as pessoas podem encontrar e aprofundar um pouco mais sobre o tema. Eu escrevo para o meu blog, né, o livrodeboada.wordpress.com. Depois o Joab pode disponibilizar o endereço certinho, porque eu sei que tem palavras e pronúncias que não são facilmente entendidas. O link estará na descrição do episódio. Eu também faço o trabalho da Espiral das Deusas Celtas, que é um trabalho voltado para o sagrado feminino e a espiritualidade celta. Qual é a proposta? É encontrar dentro da gente esse aspecto do sagrado que existe externamente. Então, se a natureza é sagrada e existem deusas que representam esse sagrado, o meu corpo também é sagrado, eu também faço parte da natureza, então dentro de mim também existem aspectos sagrados que eu quero encontrar. Então, eu vou utilizar os mitos das deusas para abordar diversos temas que tenham a ver com o universo feminino. A gente vai trabalhar, por exemplo, Blodel é de a liberdade, Rhiannon e a verdade, Arianrhod a confiança, né? A gente vai trabalhar com Maeve a menstruação, Shilanagi e o poder pessoal. São aspectos da vivência da mulher trabalhada sobre a ótica do mito, né? Fazendo uma adaptação do que seria, uma adaptação, uma interpretação, né? desse mito para os dias atuais. Não é um trabalho que se propõe a dizer era assim no passado, porque eu não sei como era. A realidade é essa. Eu tenho acesso aos mitos que foram reescritos por monges cristãos ou que chegaram pra gente com esse verniz cristão, e a gente faz uma releitura. A gente faz uma interpretação de como seria se tivesse resistido até hoje, se essa cultura tivesse permanecido intacta até hoje, se ela não tivesse sido destruída, apagada, né, pelo Império Romano e pelo cristianismo, como seria a abordagem que a gente teria hoje dessas deusas? Qual o impacto que ela teria nas nossas vidas? Então eu faço uma interpretação, uma releitura com temas atuais, aí a gente vai trabalhar questões como abuso, a gente vai trabalhar questões como ancestralidade, a gente vai trabalhar as questões de família também, tudo numa roda de mulheres. Então é o trabalho da Espiral das Deusas Celtas, que vocês podem me encontrar no Instagram, na página de Facebook também, né, que eu sempre estou postando conteúdo com relação a isso. Como é que tá o seu Instagram, o seu Facebook? Então, Espiral das Deusas Celtas, só procurar assim que vai achar. Tudo certo. Tá bem facinho. E assim como no final de cada episódio, de acordo com o tema que a gente aborda, eu sempre peço uma sugestão de conteúdos. Aí conteúdos pode ser blogs, sites, livros, filmes, aí fica ao seu critério de tema, de conteúdos mais interessantes para as pessoas terem acesso e conseguirem ou aprofundar ou ampliar a sua visão sobre o tema. Que tipo de sugestão você daria? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, porque tudo isso está sendo construído recentemente. Como eu falei, toda essa pesquisa em cima de uma espiritualidade da deusa começou em 1980. Então a gente tem o quê? 30 anos, vai fazer 40 anos ano que vem de pesquisas em cima disso, né? E dentro da cultura celta mais ainda. Então a gente tem livros que eu indico, que me nortearam nesses estudos. Tem o Celtic Goddesses, da Miranda Green, se for para pensar especificamente em deusas celtas, né? Mas se for para a gente pensar numa espiritualidade da deusa de uma forma mais abrangente, para a gente ter um pouquinho de base de conteúdo para trabalhar nossa própria espiritualidade, eu sempre indico O Caminho da Deusa, da Patricia Monaghan. A Patricia Monaghan também é uma pesquisadora da cultura celta, e ela, nesse livro, ela aborda diversos mitos, não só os mitos celtas, mas ela também aborda deusas celtas, e eu acho bem interessante a abordagem que ela dá. São dois livros que norteiam a minha experiência, né, que norteiam a minha pesquisa. Mas se você for pensar em Sagrado Feminino, a gente vai ter outros que são mais conhecidos, como Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Ele é bem famoso, mas é justamente para trabalhar esses aspectos psicológicos, de autoconhecimento. Então, o que eu indico realmente é buscar outras mulheres que trabalhem com isso. Isso tem sido feito muito dessa maneira, sabe?
buscar mulheres que trabalhem com o sagrado feminino, buscar blogs. Os livros eles norteiam, mas eu acho que ainda existe uma defasagem, principalmente em português. Em inglês a gente acha mais conteúdo, mas um conteúdo bem específico mesmo, de espiritualidade feminina, celta, eu acho que não tem, sabe, um livro assim, bem que direcione a prática. Eu acho que você vai construir a partir das suas próprias pesquisas. Então, essas são as indicações. Agradecemos pela audiência. Para mais informações, vocês podem nos encontrar no Instagram, em @celtamaniacast, ou nos mandar e-mail através do celtamaniacast@gmail.com. Ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima.